No vídeo de hoje, eu vou fazer o cabelo da Ariel com esse pincel 3D que eu fiz, gente. Esse pincel que eu fiz foi inspirado numa trend do TikTok, onde basicamente é usado um pincel onde a textura dele traz um aspecto, né, que ele foi feito à mão, ele foi bordado. Esse pincel aqui, no caso, eu fiz ele, mas vai sair tutorial agora à tarde, lá para 6 horas. 6 horas da tarde, lá para 6 horas. Eu vou deixar programado. 6 horas da tarde vai sair o vídeo do tutorial onde eu ensino vocês a fazer esse pincel, tá bom? E aí, gente, basicamente é isso. Eu vou fazendo e vocês vão vendo. O efeito dele traz esse efeito 3D. Passando por cima, tipo, se você passar um pincel em cima do outro, ele não, tipo, fica com o aspecto liso, ele fica com aspecto de bordado mesmo, 3D, dando profundidade. E aqui foi a primeira pintura que eu fiz com esse pincel estilo 3D. Se vocês quiserem, comente aqui se vocês quiserem que eu termine de pintar toda a Ariel. Porque no caso aqui eu só pintei o cabelo dela para que a gente, né, testasse, visse realmente como que ficaria esse pincel na prática. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer aí um outro vídeo fazendo ela inteira nesse estilo bordado pra gente ver. E aí, como é uma trend, né, lá do TikTok, eu achei muito legal, eu também posso estar fazendo esse tipo de colorir com outros personagens, é só vocês comentar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, principalmente se você não quiser perder nenhuma novidade desse canal. E também deixa aqui para mim saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu ensino tutorial para vocês de trend, né, relacionada a Ibis Paint, que tá bombando lá no TikTok. Então, eu queria muito saber se vocês gostam, porque eu não costumo trazer muito tutorial aqui nesse sentido, porque eu não sei se vocês vão gostar. Se vocês gostar, eu posso trazer nessa vibe. Como é um pincel 3D e ele não vai camuflar, né, no caso, a direção que as coisas estão indo e estão sendo pintadas, é muito importante você ver mais ou menos o caminho que o cabelo tá fazendo para que você não perca isso, sabe? Então eu vou passando e, como eu falei para vocês, é um pincel 3D, então não tem problema se passar um em cima do outro, ele não vai dar aquele aspecto de liso, tipo plano, sabe? Porque realmente o efeito dele é mais 3D que vai trazer esse efeito de costura. E aí é só uma construção, como vocês estão vendo, que eu fui puxando, e aí eu sempre vou seguindo o ritmo do cabelo. Na parte do meio do cabelo eu fui deixando o fio mais grosso. À medida que eu vou pintando, ele vai ajustando essa parte da espessura. Então, quando eu tô pintando, não dá pra ver muito, dá pra ver o caminho que ele vai fazendo. E quando eu solto, ó, que ele realmente toma a textura. Mas isso é por conta realmente desse efeito 3D dele. E aí a pintura eu achei muito satisfatória, gente. Olha como é satisfatório. Chegar no final, solta e dá esse efeito. Eu realmente achei muito satisfatório. E aí eu vou passando e olha, solta, ele vai complementando, né? Ele vai preenchendo. É um pincel super fácil de fazer, tá? Então não se preocupe, porque é só você ir fazendo bem pausado. Eu fiz bem devagar e eu vou explicando pra vocês. Então quando vocês for fazer, né, no vídeo das 6 que for sair, vocês vão seguindo e dando pausa. Tipo, eu falei, faz tal coisa. Aí você dá pausa e faz. Depois vai dando continuidade, que vai ajudar bastante vocês. Nessa parte aqui, eu vou simplesmente acrescentando. Você vê que eu passei, ó, por cima o pincel. E como eu falei pra você, ele cria novas camadas, mas ele não dá esse efeito de perder, né? Você não consegue ver a textura. É a textura dele, independente de quantas vezes você passar em cima do outro, ele não vai perder. O que é muito legal, porque realmente é esse efeito de pincel 3D, porque eu vi também uns que eram efeito 3D, mas um não podia relar no outro, senão ele perdia a borda. No caso desse aqui não tem esse problema, sabe? Aí eu vou descendo nessa parte aqui, quando eu chego perto, rente aí a pele, aí eu sigo a mesma lógica que eu sigo para fazer pintando normal. Então, com relação a isso, não precisam se preocupar. E aqui eu vou descendo e vamos para essa parte aqui debaixo do cabelo.
Nessa parte aqui de baixo eu vou começar pelo contorno da pele, que como é a parte mais delicada, eu acho que é a parte que mais vale a pena, assim, começar com cuidado. Porque se eu começasse do outro lado, pode ser que não ficaria tão bom, sabe? No caso aqui da Ariel, eu nunca tinha reparado, mas é meio que não tem ponta, né, o cabelo dela. Tipo, tem lá em cima, mas tirando isso, ele não tem ponta. Então, eu não pintei com direção pra ter ponta, tá? É só uma observação que eu nunca tinha reparado. Então, como eu tava fazendo esse estilo de pincel aqui, esse tipo de cabelo, nesse estilo bordado, nossa, eu fiquei tipo, ok, como que eu vou fazer? Mas não teve tanta dificuldade com relação a isso. Lembrando também que eu não falei, mas eu liguei o estabilizador desse pincel, tá, gente? Tá com o estabilizador ligado, então esse também pode ser um fator que tá acrescentando nessa parte de colorir, no caso, e ele reajustar depois. Mas eu sempre gosto de ligar o estabilizador porque ele tira o efeito de tremido. E se você faz no celular, nossa, é melhor ainda. Então, experimenta aí para vocês verem. O estabilizador é esse segundo botão aqui em cima do lado direito, tá? Que vocês estão vendo aí na tela. Depois disso, eu fiz a finalização. Com o efeito, né, ele parece que tem uns reflexos que dá mais efeito de 3D. E aí, depois disso, eu vou para as outras partes do cabelo que vocês estão vendo aí. Eu mantive o pincel grosso, então ele está em 17,5. E quanto maior for o pincel, mais efeito ele deixa. Eu deixei ele maior assim, do jeito que vocês estão vendo, tanto para facilitar na hora de pintar, para não ser aquele efeito muito fino, mas se vocês quiserem colocar mais efeito, vocês podem colocar no fino. Mas eu fiz assim mais grossinho, porque eu acho que ia ficar um efeito melhor, sabe? E aqui na ponta é a mesma coisa. Com relação a efeito, não precisa nem dizer, tipo, não tem o que acrescentar nesse pincel. O pincel em si, ele já faz um efeito. E aqui, gente, depois que o pincel tá feito, qualquer cor pode ser usada. E aí, usando qualquer cor, você vai conseguir ter esse efeito aí, ó, que vocês estão vendo. Eu vou passando. E aqui, ó, vocês conseguem ver como ficou o resultado final. Peguei um vinho um pouco mais escuro. E aí eu vou fazer essa parte de dentro aqui, ó, pra dar esse efeito que vocês estão vendo. Eu coloquei mais de uma camada. E olha como ficou. Eu vou dar zoom pra vocês verem. E olha como ficou o efeito desse cabelo, gente. Depois disso eu escolhi um tom mais claro de vermelho, mas eu tava tentando pegar no contra-gotas, mas não funciona, porque como ele é efeito 3D, ele sempre dá essa oscilação, sabe? Então, eu simplesmente vim na própria cor e coloquei a cor mais clara e aí pintei. Porque contra-gotas não dá muito certo, porque ele realmente já tem esse efeito. Aí eu fui ajustando algumas partes e eu vou deixar aqui bem aberto para vocês conseguirem ver o resultado final e o efeito desse pincel. Olha aí, pessoal, como que ficou o efeito bem de perto, porque aí vocês conseguem ver a textura. Esse aqui foi o resultado, vai sair 6 horas da tarde o tutorial de como vocês podem fazer esse pincel. É a primeira vez que eu ensino vocês a fazer tutorial de pincel mesmo, fazer um pincel passo a passo. Então, se vocês gostar, comente, tá bom? Quando sair. Esse tipo de pincel foi inspirado numa trend que tá tendo lá no TikTok, com relação a efeito de pincel 3D. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder nenhuma novidade e ajudar esse canal a crescer. E até o próximo vídeo.